especial, que é a Elo. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Estou muito honrada por ser a primeira participante, a primeira convidada aí do nosso Santo Anjo Podcast, o podcast oficial do Colégio Santo Anjo. E eu estou feliz demais de estar aqui hoje. A gente está muito feliz, está muito honrada de trazer você aqui como nossa primeira convidada, né? A gente sabe da sua agenda cheia e tudo mais. Então, eu sou a Jéssica do primeiro B. Eu sou a Maísa do nono MB. E a gente vai ser as entrevistadoras aqui do nosso primeiro episódio. Então, para começar, a gente queria te fazer uma pergunta de quem é você aqui dentro da escola? Bom, eu sou a Heloísa, eu trabalho na assessoria do colégio, que é como se fosse, né, um processo ali de quase direção do colégio. Então, nesse sentido, lógico, nós temos os nossos mantenedores e diretores, que é a Cione e o Paulo, mas a assessoria trabalha abaixo, né, da Cione e o Paulo, então é o braço direito dos nossos diretores. Então, nesse sentido, nós coordenamos todas as coordenadoras, todas as orientadoras e dentro dessa assessoria eu faço toda a coordenação do F2 ao ensino médio. Nossa! Então, é pouquinha coisa de leve, assim, né? Então, do sexto ao terceirão eu faço esse processo aí, né, de assessoria realmente de todo esse povo, que é bastante gente. E há quanto tempo você tá aí nessa assessoria? Na assessoria já vai estar indo para 4 anos. Nossa, então já é alguns anos de experiência que você tem aqui. Com certeza, com certeza. Eu já tive, né, uma experiência em outros colégios, na parte de coordenação, enfim. Outros colégios geralmente têm uma outra nomenclatura, geralmente são coordenadores, os assessores. E eu já também tive uma experiência em outros colégios, mas minha grande experiência de carreira foi na sala de aula, né? Então, a minha formação inicial é em Química, eu tenho a formação na área de pedagogia, áreas, né, voltadas à gestão, mas a minha primeira formação é em Química e eu tive um grande percurso aí na área da Química, que eu vou contar um pouquinho pra vocês hoje também. E quem é Elo fora da escola? Olha, eu acho que a Elo fora da escola ia surpreender muitas pessoas. Por quê? Vocês veem a Elo que vai entrar na sala e, meu Deus do céu, vai chamar atenção, né? E a Elo tá chegando, né? Vem o saltinho, e a Elo fora da escola, eu sou uma pessoa que, né, até alguns alunos aqui agora, o último ano, né, de alunos que passaram por mim como professora foi o terceirão do ano passado, e eles conheceram um pouco mais dessa outra versão. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu sou uma pessoa que ama cachorro de paixão. Se eu pudesse, eu vivia em torno de cachorro. Aliás, se hoje a Heloísa fosse escolher uma profissão, eu acredito que eu escolheria a medicina veterinária. Nossa! Porque eu amo muito essa parte de animais, que é algo que eu, assim, plantou no meu coração de uns anos pra cá. Então, eu vou muito nesse sentido. A Heloísa, que isso eu acho que vocês nunca desconfiariam. A Heloísa que ama livro de romance. Gente, eu sou apaixonada. Um dia eu falei isso pra um aluno, o menino falou bem assim pra mim: Elo, eu jurei que você gostava de livro de serial killer, assim, sabe? Desse nível. E eu sou uma pessoa, assim, muito leve fora daqui, sou uma pessoa muito família, sou uma pessoa que agora tá difícil abaixar o peso, sabe? Então a comilança tá grande, mas eu sou uma pessoa que adora correr no parque, fazer principalmente questões de corrida. Eu já corri há algum tempo de uma forma não profissional, né? Nunca fui atleta, pelo amor de Deus, né? Mas de algo assim, né? De participar às vezes de maratonas pequenas, enfim. Tô tentando voltar, a rotina é grande, né? Mas eu sou uma Heloísa que eu acho que muitas pessoas se surpreenderam. Eu sou muito piadista. Eu sou uma pessoa assim que, sabe, lógico, né? As colegas de trabalho, alunos que já passaram por mim conhecem mais essa Heloísa. Eu sou a Heloísa zoeira fora daqui. A Heloísa que tá sempre assim, sabe? Inclusive na minha casa eles conhecem. Ah, chegou a Heloísa, ó, ela já vai pegar uma pegadinha com a gente, né? Então, eu sou uma pessoa que, lógico, né? Pela minha função aqui, eu tenho que trazer seriedade, eu tenho que trazer, né, uma postura que a minha função ela vai pedir. Mas a Heloísa fora daqui ia surpreender muita gente. Legal. Então, você sempre foi assim brincalhona? Quando você tinha, sei lá, a nossa idade, como que era a Heloísa estudante, como que era a Heloísa amiga? Minha família é feita de professores, né? Então, eu não tenho, assim, na família muitas referências de outras profissões. A minha referência sempre foi o professor, o docente, realmente. E eu colocava na minha cabeça, eu não vou ser professora. Era aquilo que, então, na idade de vocês, eu tinha o sonho da engenharia química.
Né? Nossa. Sempre fui muito estudiosa, isso sempre. A minha formação foi em escola pública, né? Eu não tive a oportunidade que vocês têm de estar numa escola tão boa, com tanta oportunidade, mas eu sempre me dediquei muito aos estudos, isso eu sempre fui. Só que eu era aluna faladeira, então qual que era a reclamação que meus pais sempre recebiam? Ela é muito boa, mas ela fala demais. Ai, ela fala demais. Mas eu sempre fui uma aluna, assim, que eu nunca trouxe, assim, problemas, né? Então, até porque eu acho que, como eu vim de uma família de educadores, eu via muito em casa relatos, né? E o percurso do professor, que não é fácil estar em sala de aula. Quando a gente vê algo por trás, a gente entende. Exato. É muito mais fácil a gente sentir empatia. Exato. Então, quando eu estava em sala de aula, meu Deus, mesmo que eu tivesse, né, eu era um adolescente, mesmo que eu tivesse com raiva de algo, eu sempre respirava fundo, até porque os meus pais me cobravam muito em relação a isso. Então, eu sempre fui cobrada nesse sentido. Elô, seu pai é professor, como assim, né? Até no último ano da escola, vou contar uma peripécia que a Heloísa fez. Último ano, terceiro ano, eu me formei no Colégio Estadual Lisímaco, é um colégio ali no Água Verde, e era o último ano e eu fazia cursinho à tarde, eu consegui uma bolsa, então eu fazia cursinho à tarde, e era assim, muito desgastante para mim, eu tava cansada, e de manhã pra escola, cursinho à tarde, e eu lembro que deu assim, acho que umas 9 horas da manhã, eu falei, quer saber, eu vou pro cursinho, e eu fugi da escola. Você fugiu da escola pra estudar. E eu pulei o muro da escola, eu fugi pra valer, o murinho baixo, né? Não acham que eu também escalei o Monte Everest, mas eu pulei o muro da escola. E eu lembro que quando eu pulei e eu tava saindo assim na rua, ali na avenida, perto de uma avenida grande ali, uma das coordenadoras do colégio me pegou, sabe? E eu ainda tentei dar um corridão, assim, mas ela volta, pode voltar. Voltei daquele jeito e eu voltei revoltada. Porque eu tô querendo estudar, Então foi um momento assim da Elô que eu falo, nossa gente, eu lembro até hoje. E eu chorei. E eu lembro que chamaram minha mãe na hora pra vir na escola. Nossa. E eu lembro que quando a minha mãe chegou, eu falei bem assim, eu tenho certeza que minha mãe vai me dar razão. Eu na minha cabeça, sabe? E eu vou ser sincera que no momento, eu até respondi assim pra coordenadora. Eu falei, minha mãe me dá razão, eu tava indo pra estudar. E não sei o que. Eu não tinha, assim, na hora, né? Eu não tinha caído aquela realidade mesmo em mim que eu tava fazendo algo errado. Eu devia cumprir, né, a carga que eu tinha pra cumprir no dia. E se eu tivesse que sair mais cedo, que eu tivesse pedido então autorização pra minha mãe, não pular do muro, né, da escola. E quando minha mãe chegou, a minha mãe falou bem assim, só olhou pra mim e falou assim, Heloísa, eu não tenho o que te falar agora, mas em casa a conversa vai ser feita. Meu Deus, dá um gelão aqui. Daí que eu chorei, daí que eu me descabelava, até o catarro excluiu. Eu falei, mãe, mas eu tava indo estudar. Ela falou, Heloísa, regra é regra. Por que você não pediu pra alguém ligar? Nessa época, gente, celular não tinha nem WhatsApp. Eu sou da época que eu estava na faculdade e não tinha WhatsApp ainda, tá, gente? Então, por que você não pediu pra alguém da escola me ligar? Eu conversava tudo. Eu levei um sermão. Meu pai é professor até hoje, trabalha no município de Araucária. Eu lembro que meu pai ligou na escola, me botaram no telefone e ele falou, hoje a minha palavra que eu tenho com você é vergonha. E eu lembro que a maior, assim, o que mais me doeu foi decepcionar os meus pais, sabe? Então foi uma peripécia, foi pra estudar, foi por uma boa razão, foi, mas eu descumpri uma regra, pra quê, né? Pular o muro da escola, gente, que eu não podia ter me machucado, eles eram responsáveis por mim. Então nesse sentido, a Heloísa aluna sempre foi uma boa aluna, mas como todos nós na vida, a gente passa por erros, a gente, enfim, né? Então, uma história aí que eu, nossa, nunca vou me esquecer. Um paquerinha meu da época me viu com um ranho no nariz, eu acabada de chorar e ele falou, nossa, Elô, que exagero, olha como a gente lembra, né, dessas coisas. E eu, toda fermenta lá. Então, por exemplo, tudo tem consequência, né? E Elô, em que momento, depois de você ter falado que queria cursar engenharia, né? Em que momento que você decidiu, nossa, vou cursar química? Eu passei em engenharia química, fui pra federal, mesmo sendo aluna, né, de escola pública, fiz o primeiro ano lá, odiei. E o meu pai sempre falava assim pra mim, Elô, você vai ser professora, você tem todo jeito de professora, você vai ser professora, filha. Eu falava, pai, nossa, pai, pai. E ele falava, o fruto não cai longe do pé, minha filha. Vai ser você, olha, eu vejo você vai ser professora. E eu falava, pai, para, pai. Ai, pai, tá viajando.
Eu falava, pai, e como meu pai, minhas tias sempre falavam dos desafios de ser professora, eu falava, Deus do céu, eu quero ser tudo, menos professora. Eu entrei na faculdade e assim, a gente idealiza muito o curso, né? E eu idealizei algo na minha cabeça que não existia. A faculdade de engenharia química, você vê, eu acho que mais a matemática e a física do que a própria química. E eu queria ver a química, eu gostava da química. E eu olhei para aquilo e eu comecei a me dar uma depressão, assim, sabe? De estar fazendo algo que realmente eu não gostava. E meu pai me levou em um momento numa sala de aula, né? Meu pai, mais de 30 anos em sala de aula, e eu amei. Eu amei estar em sala de aula. O que eu fiz? Eu falei, bom, eu acho que é a hora de ir para a licenciatura. Consegui uma bolsa na PUC, fui para a PUC e me formei na PUC em licenciatura em Química. E me encontrei, né? A partir do momento que eu comecei na PUC, eu já comecei com o momento de PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. E nesse Programa de Iniciação à Docência, nossa, foi fantástico, porque você já participa, né, da sala de aula, você já começa a ver como é realmente dar aula, sempre acompanhado do professor. E eu amei, eu me encontrei na docência realmente, em dar aula. Daí eu tava vendo a química do jeito que eu queria, né? Eu depois entrei no mestrado em Engenharia Química na Federal do Paraná, porque eu sempre gostei da área da Engenharia Química, mas realmente o que eu queria, que eu gostava de fazer, de exercer, era estar em sala de aula, era trabalhar com jovens, enfim, né? E depois eu fui estudar gestão para estar trabalhando de uma forma também, né, com os jovens, mas também com famílias, enfim. Então, eu falo assim, que foi importante para mim passar esse período de entender que a engenharia química não era para mim. Porque se eu tivesse ido direto para a licenciatura, eu sempre estaria com uma pulga atrás da orelha. Ai, será que eu não era para eu estar na engenharia química? Será que não era para eu ter trabalhado na indústria? Então, eu sempre estaria com isso, né? Então, nesse sentido, assim, eu me encontrei para ser professora por quase um erro, né? Mas que acabou dando certo. Então, qual o conselho que você dá para os alunos, principalmente que estão no ensino médio, indo para o terceirão, que tem medo de escolher o curso errado? Pesquisar, pesquisar, pesquisar e pesquisar. E de uma forma assim, eu pesquisei na época, lógico que eu nem tinha todas as ferramentas que vocês, né, têm hoje. Pesquisei, mas eu fui teimosa e eu idealizei algo. E às vezes a gente idealiza algo, mesmo a gente tendo acesso à informação. Então, além da pesquisa, hoje vocês têm a possibilidade de contar com uma orientadora educacional e com uma coordenadora que podem fazer para vocês rotina de estudo, que podem fazer para vocês um teste vocacional, que podem indicar profissionais. Eu não tinha acesso a nada disso. Talvez se na época eu tivesse um acesso a isso, talvez eu teria trilhado o caminho de uma forma mais clara para mim na minha cabeça. Então, além disso, participem, tentem ir muito a feiras de profissões, né? O Santo Anjo sempre está levando vocês nesses momentos, vocês que vão entrar, né, aprofundar mais aí no ensino médio, a gente sempre está levando nesses momentos. Então, é bacana vocês conversarem com pessoas que trabalham na área. Eu tenho certeza que se eu tivesse conversado com um engenheiro químico, eu não teria. Porque ele teria me falado o que é engenharia química, que é algo, gente, nossa, totalmente diferente do que as pessoas pensam. Então, nesse sentido, a dica que eu dou é conversar muito, é aproveitar os momentos que a escola proporciona, é conversar com o time de gestão, coordenação e orientação para aplicar testes vocacionais para vocês, né? Aproveitar que vocês têm uma disciplina, né, um projeto de vida que trabalha todas essas profissões, que, nossa, se eu tivesse tido a oportunidade de pesquisar as profissões diferentes, né? Nossa, eu tenho certeza que talvez eu não teria, né, passado por isso. Foi bom pra mim no final, né? Mas essa eu acho que é uma dica de ouro, né? Buscar o que vocês mais têm aqui de melhor. E você, em toda essa sua trajetória, você faria alguma coisa de diferente? Eu falo que não, porque a Heloísa que está aqui hoje, ela foi feita de todos os erros e acertos do passado. Errei, claro que errei. Muito, nossa, em toda a minha trajetória. Mas a Heloísa que está aqui, que hoje, né, faz toda a parte da assessoria do Fundamental 2 e médio, ela só está aqui porque eu aprendi com os meus erros. Eu sempre falo assim, que o erro, ele não é um problema. O erro vai acontecer. Só que a gente tem que aprender e não repetir. Então, eu acredito que esse é o principal. Mudaria algo na minha vida? Não mudaria. E olha que eu passei por situações, assim, muito difíceis na minha vida, né? Situações financeiras, situações que,
nossa, se a gente pensa, né, na hora, meu Deus, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Mas hoje eu sou quem sou porque eu passei por tudo isso. Então, mudaria algo na minha vida hoje? Não. Não mudaria. Que legal. Então, vamos conhecer um pouco mais da persona que é a Heloísa aqui dentro da escola. Então, uma pergunta que eu tenho, aposto que você que está aí do outro lado também deve ter, é se você, ou até os professores como um todo, vocês já se apegaram tanto a uma turma, tipo as histórias que vocês criaram, que vocês sentem falta, se lembram até hoje? Nossa, com toda certeza. Olha, eu vou falar pra vocês, lógico, né? Nós, enquanto professores, enquanto gestores, nós sempre tentamos agir da forma mais profissional possível. Só que nós somos seres humanos. É óbvio que a gente às vezes vai ter um vínculo afetivo maior com algum aluno, com alguma turma. Isso é natural, né? Não é nem questão de preferência, de preferir, mas é um vínculo, né? Que às vezes acaba batendo santo, que a gente fala, né? E acaba dando certo. E eu falo pra vocês, eu lembro até hoje de pessoas que passaram pela minha vida, de alunos que passaram de turmas. E algo, olha que bizarro isso, né? Eu guardo até o lugar que eles sentavam na sala. Nossa! De tanto que eu criei um vínculo com a turma, sabe? Tinha uma turma em uma escola que eu dava aula, que toda vez que eu entrava na sala, eles batiam palma pra mim. E assim, em homenagem mesmo, imagine, isso vai ficar pro resto da minha vida. Era toda aula. E, gente, eles começaram batendo palma pra mim, assim, por tudo que eu falava, por tudo que eu passei de história de vida, né? E sempre batiam palma pra mim. Eu falei, uma hora vai parar, né? Mas ficou o ano inteirinho, eles faziam questão. E era bonito de ver que não era aquele bater palma de tirar sarro, mas era um bater palma que aí eu vou estar entrando. Imagine, eu vou guardar isso pro resto da minha vida. Eu vou estar velhinha, posso estar caduca, em algum momento isso vai aparecer na minha cabeça. Porque é algo muito, né, significativo para a pessoa. E eu já tive tanta história em sala de aula, eu falo, né, lidar com pessoas é você lidar com todo tipo de diferença, com todo tipo de cabecinha que está se formando. E é você também fazer a diferença nessa formação. Então, quando um aluno chega para mim, um ex-aluno, chega para mim e fala, Elô, graças a você aconteceu isso na minha vida, eu pude escolher a profissão, eu consegui passar. Para mim, isso é um presente. Lógico que quando a gente escolhe uma profissão, a gente pensa na questão financeira. Mas o financeiro, ele não é... Você pode ganhar rios de dinheiro se você não está mudando, pra mim, né? Mudando a vida de alguém tendo um propósito. E pra mim, o propósito de estar aqui hoje, estar em qualquer lugar, né? Que eu venha trabalhar, é justamente mudar a vida de alguém de forma direta ou indireta. Hoje é mais indireta, porque eu tô mais nos bastidores, mas eu sei e eu acredito, até pelo feedback de muitos alunos, que eu mudei a vida de muitos alunos. Eu passei pela rede pública de ensino, eu fui professora da rede pública de ensino. E, às vezes, muitos alunos ali, infelizmente, eles nem iam tanto para aprender comigo, mas eles iam para se sentir acolhidos, porque era o único momento que eles podiam abraçar alguém no dia deles, que eles podiam comer. E eu passei por isso, né, dando aula. Então, teve um período ali no início da minha formação que eu dei aula de matemática. Porque a química tem, né, uma grade horária muito grande de matemática. E eu lembro que eu peguei um 6º aninho de matemática, um menino pequenininho, bem baixinho assim, e ele sofria muitos abusos em casa, né? E eu lembro que ele perdeu um pendrive e o desespero desse menino, assim, de achar aquele pendrive, ele falou assim, Elô, né, prof na época, né, o pessoal me chamava, meu pai vai me matar e eu preciso achar esse pendrive. Gente, eu rodei aquela história inteira. A gente ficou até 8 da noite. Eu falei, eu vou achar esse pendrive. Eu vou achar esse pendrive. Achamos o pendrive, estava caído perto do bueiro. E eu lembro que esse menino era um menino terrível, terrível, terrível. Mas esse menino me abraçou de uma forma tão significativa. Ele olhou pra mim com o olho cheio de lágrimas e falou assim, você mudou a minha vida. Gente, pode parecer uma coisa tão boba, tão assim, mas a partir daquele momento, o menino vinha pra escola só pra ficar do meu lado. Eu lembro que eu dava aula e ele ficava do meu ladinho. Ó, a professora tá falando, a professora tá falando. E eu tenho certeza que eu mudei um pouco a história dele, e ele mudou a minha história também, porque eu tive aquele momento de ajuda, todo mundo falou, ai, não vamos ajudar esse menino, Elô, esse menino é um peste. E ele era realmente, mas por quê? A gente tem que entender, né, o que tá atrás do aluno. E eu falo que a gente terminou aquele ano, finalizou aquele ano, e a mãe veio me agradecer. Ela falou, você não sabe como ele mudou, e ele só vem pra escola pra ter aula de matemática com você. Então, gente, olha isso, né?
Então eu falo assim que realmente você estar mudando a vida de alguém, ter esse propósito, eu acho que é tudo numa profissão. E eu acho que cada um, né, dentro da sua profissão tem que encontrar isso, porque é isso que faz a gente acordar todo dia, né? E vir feliz trabalhar. Então, aqui essa trajetória dentro do Colégio Santo Ângelo, você entrou aqui como professora de Química? Isso mesmo. Entrei como professora de Química, quase explodi o laboratório uma vez, inclusive. Que eu sou a professora de Química bem doida da cabeça, gente, bem, olha, aquela que quer mudar o ensino, então sempre tive isso dentro de mim. E eu acho que a Química é muito legal quando você traz o experimento, né, da Química, você traz essa visão. E eu lembro que era pandemia, quando eu entrei, final da pandemia, quando eu entrei aqui no colégio, e eu lembro que eu peguei uma turma, assim, que era uma turma sensacional, nossa, uma turma que eu tenho um carinho imenso, que foi a turma que se formou ano passado, no terceirão. Turma incrível, incrível, turma assim maravilhosa. E eu lembro que eu fiz um experimento de explodir, né, com eles para fazer um fogão. Eu falei, então vamos fazer um negócio. Quase explodiu o laboratório inteiro, mas foi. Mas entrei como professora de Química. Não fiquei tanto tempo aqui como professora de Química, porque daí eu já entrei para assessoria, né, porque eu já trabalhava em outras escolas nessa parte de coordenação. Então, pelo meu currículo, enfim, né, me convidaram aí para participar da assessoria. Mas entrei aqui como prof de Química. E como que foi esse convite para ser parte da assessoria? Eu acho que o Santo Ângelo, ele tem um grande diferencial porque ele vê grandes talentos que estão aqui no colégio. Então, antes de buscar talentos lá fora, eles buscam talentos aqui dentro, né? Por que não dar a oportunidade para alguém que está aqui dentro? E a Cione e o Paulo, né, os diretores do colégio, fizeram esse convite, né, tendo em vista o bom trabalho que eu fazia aqui como professora, e eu aceitei, né, esse desafio que eu estou aí fazendo até hoje. E eu tento colocar isso na minha gestão também, que a partir do momento que eu vejo um bom estagiário, qualquer, né, enfim, qualquer função que ele esteja ali, eu quero que ele cresça dentro, né, do colégio, enquanto empresa, que isso é para que o profissional se mantenha sempre entusiasmado, que a gente está vendo, né, o quanto ele está fazendo de bom ali no colégio. Então, nesse sentido, assim como me valorizaram, eu procuro valorizar também os profissionais daqui de dentro. E, igual você falou, você gere desde o Fundamental 2 até o ensino médio. Então, como você lida com estresse? Que sempre quando eu te vejo, não te vejo, eu vejo o vulto dela passando. Vê-lo correndo, né? Lógico, é uma função de muita responsabilidade, é uma função que eu tenho, né, muitas coisas para fazer, uma agenda cheia, mas lógico que isso depende muito das pessoas que estão junto comigo, né? Se a Heloísa sozinha gerisse do 6º ano até o 3º ano, ela surtava. Mas eu tenho uma equipe muito grande para isso. Então, eu sempre estou gerindo junto com pessoas que estão ao meu redor. Então, com todo o time de coordenação, de orientação, de professores, de técnicos disciplinares, dos estagiários. Então, é um time muito grande. Lógico, eu tenho que ter muita organização, eu tenho que ter uma agenda bem bonitinha. Lógico que imprevistos vão acontecer, mas eu acho que faz parte da minha função realmente, né? Ter já essa cabeça que eu sei que às vezes eu tô resolvendo algo, vai parecer algo mais urgente. E pode parecer algo mais urgente ainda no mesmo momento. E eu vou ter que ter uma inteligência emocional ali pra saber lidar e falar, opa, eu tava resolvendo isso aqui, fulano, agora você resolve isso, você resolve esse e eu vou resolver o meiorzão maior, vamos dizer assim. Então, realmente ter uma inteligência emocional para lidar com tudo isso. Então, uma última pergunta aqui para fechar. Eu queria perguntar para você se tem alguma história muito marcante, muito engraçada que você já passou, tanto trabalhando na assessoria quanto sendo professora, tanto aqui quanto em outros colégios. Tem alguma coisa que te marcou? Ah, sempre tem, né? Nossa, ainda mais enquanto professora. Gente, eu já passei por tanta coisa em sala de aula que eu falo assim, que eu nem sei explicar. Uma delas, eu quebrei o cóccix uma vez dando aula. Gente, quebrei o cóccix, caí, de bunda no chão, quebrei o cóccix. Ixi, eu tenho tanta história, mas uma delas que, gente, me marcou. Eu tava no início da carreira e eu dava aula de laboratório no colégio. E eu sempre fui a louca dos experimentos, né? E eu fiz um experimento de ácido sulfúrico com açúcar. Nossa! E é um experimento muito legal, sabe? E eu fiz o experimento, os alunos, né? Que daí nesse momento é aquela energia, né? Que
quando você coloca ali o açúcar em contato com o ácido sulfúrico, ele vai liberar, né, as cadeias carbônicas ali e forma um negócio gigantesco. Só que o problema disso é que sai muito gás do ácido sulfúrico, né? E o ácido sulfúrico, ele é bem tóxico mesmo. Ele dá asfixia, enfim. Vocês entenderam, né? Sim. Daí, mas eu falei, vamos, né? Eu ainda tava com aquela energia da professora jovem, né? Que quer, e os alunos tudo lá, vai. Eu falei, vamos. Coloquei o açúcar, meti o ácido sulfúrico, que parece um cocôzão gigante, assim, sabe? Saindo aquele negócio, todo mundo, uau, e virou uau. Na minha cabeça eu pensei assim, quando começar a sair fumaça, eu pego, né, tava num Enenmeyer, assim, grandão, e coloco ali na beiradinha da janela, eu passo pela janela. Só que eu não medi, né, a janela abria parcialmente. Eu achei que ia dar pra passar, eu corri pro negócio, a hora que eu fui tentar passar, não passava. E a criançada começou a correr pela sala. Aquele desespero generalizado. E eu tossindo também, eu falei, gente, tá tudo bem, é normal. Isso aqui faz parte da aula. Professor, acho que eu tô me sentindo um pouco mal. É impressão sua. Tá tudo bem. E o laboratório era bem fechado, sabe? Eu sei que eu peguei, abri a porta do laboratório, que eu lembro que era de correr ainda assim, coloquei o negócio, fechei aquela névoa no laboratório. Falei, gente, tá tudo bem. Tá todo mundo bem. E o menino, eu não tô, né? Falei, tá tudo bem, meu querido. Olha aqui como eu tô bem. Isso é imaginação de vocês, gente. Mas olha, eu quase matei as crianças. Sério, quase foi assim, ó. Daí a gente abriu toda a janela e quando eu abri a porta do laboratório, o chão tava preto, que o negócio preto saiu. Até hoje, eu trabalhei muitos anos nesse colégio, eu lembro que quando eu passava tinha aquela manchona preta no chão. Eu deixei minha marca ali, sim, sabe? E eu falo, gente, que daí os alunos eram do nono, eles estão comigo até o terceirão. E eles falaram, né, professora, quis matar a gente. E, gente, eu quase matei, eu juro pra vocês, porque era tanto gás ali do ácido sulfúrico que eu também sufocada, aquele negócio é horrível, um cheiro insuportável. E eu falo, foi um pouco de sei lá o que tava na minha cabeça, mas eu queria tanto fazer o experimento com eles. Enfim, mas foi uma das histórias aí que eu, nossa, vou lembrar também pro resto da minha vida. Mas querendo ou não, tanto essas matérias exatas, né, a química, a física, até a matemática, você precisa trazer pro lado prático, sim, senão se só ficar na teoria não vai pegar. Né? Exatamente, e era sempre esse o meu intuito, de trazer esse gostinho a mais pra aula. Eu falo que, graças a Deus, assim, de todo o percurso, né, eu passei praticamente quase 15 anos em sala de aula. Antes de entrar aqui, eu estava bastante tempo já em cursinhos, então eu nem estava mais em primeira e segunda série do médio, já estava trabalhando aí, né, com um público voltado para vestibular, pré-vestibular, mas eu falo para vocês que graças a Deus, a trajetória que eu fiz, eu recebia só feedbacks positivos. Não que eu não recebi, né, na minha trajetória, pontos de melhoria, com certeza. Isso faz parte, tem que fazer parte. Eu posso estar com 70 anos trabalhando, eu tenho que receber feedback. O ser humano sempre vai aprender. Mas eu acho que sim, que eu deixei uma boa marca nos meus alunos, sabe? Então, sempre que eu encontro alunos, e eu falo que às vezes já tá barbudo, homem feito, né, moças, nossa, maravilhosas, formadas. E eu falo, meu Deus, esses dias apareceu uma prof nossa aqui, que foi minha aluna. Nossa! Meu Deus, eu falei, gente, eu tô ficando velha. Chegou, né? Chegou esse momento. Mas ela veio, prof, é você, Melo! Então eu acho que deixar essa marca, deixar essa história na vida dos meus alunos. E hoje, que eu acredito que eu deixo em algumas famílias, em alguns alunos também de forma mais indireta, sempre vai ser o meu propósito. Então, você já roubou a minha última pergunta pra você. De toda a sua trajetória, qual você acha que foi a coisa que mais te deixou, de fato, realizada? Opa! Eu acho que é isso. A minha realização vem da alegria realmente de hoje uma família sair de um atendimento e falar, obrigada, nossa, era isso que eu precisava ouvir, era esse direcionamento que eu precisava. E do aluno que, né, foi, enfim, ou que ainda é, que eu ajudo muitos alunos, falar, nossa, Elô, obrigada, você mudou a minha vida. Né? O que eu já ouvi essa frase, Elô, você mudou a minha vida. Pra mim, às vezes, eu nem parece que eu fiz tanto pra mudar a vida da pessoa. Eu falo, para, nem fiz nada, imagina, foi... Elô, você mudou a minha vida. Né? De tantos alunos que passaram por histórias
assim, nossa, de vida que eu falo, meu Deus, eu não sei se eu talvez conseguiria passar pela história dele, talvez eu tenha feito um pouquinho de diferença, né, em toda essa vida, pra mim, nossa, já é o que basta, sabe? E eu acordo todo dia falando, talvez, Heloísa, você nem saiba, mas você tá fazendo a diferença na vida de alguém diretamente, por uma orientação que você dá pra uma coordenadora e ela vai fazer aquilo, ela vai estar mudando a vida de alguém, enfim, então, todo dia eu acordo com esse propósito. E eu falo, a vida é fácil? Claro que não. A vida é difícil, a vida tem muitos desafios, mas eu digo e repito, a gente tem que ser forte e a gente tem que ter um propósito. E meu propósito sempre vai ser esse, mudar a vida de alguém, né? Nem que seja às vezes por uma palavra, às vezes um abraço que você dá numa pessoa vai mudar o dia dela e consequentemente a história dela. Então, nesse sentido, sempre é o que eu tenho em mente, né? Mudar a vida de alguém de forma direta ou indiretamente. Que legal. Então, Elo, muito obrigada por ceder seu tempo para dar uma entrevista aqui com a gente, uma conversa. A gente está, de fato, muito honrada por te ter aqui, ser a nossa primeira entrevista. Então, a gente está, de fato, com o coração quentinho de ter essa companhia com a gente. Gente, eu agradeço demais. Pessoal que nos assistiu hoje aqui, eu agradeço também demais. Eu quero parabenizar toda a equipe, né, que fez o podcast Santo Anjo realmente sair do papel e tá aqui hoje, né, pra valer. Professor Samuel, incrível, maravilhoso, com um trabalho fantástico. Eu tenho que bater palmas pra esse professor. Ele também, maravilhosa. Nossa, incrível o trabalho que vocês estão fazendo. Toda a equipe aí, né, do podcast Santo Anjo. E a gente estende um convite também de alunos que queiram participar desse projeto do colégio, que eu falo que saiu de vocês. Né? Foi algo que saiu da oficina de escrita criativa e vocês criaram isso. E, gente, eu acho que essa é a minha alegria. Quando vocês vieram lá algumas semanas falar pra mim, Elô, a gente quer fazer um podcast e apresentaram pra mim, se vocês soubessem que eu cheguei em casa falando pro meu noivo, amor, você não sabe hoje no colégio. Isso me deixa muito feliz. Porque eu tenho certeza também que quando vocês estiverem lá na vida adulta, vocês vão lembrar desse momento e desse projeto que tá saindo de vocês. E parabéns, parabéns, profs maravilhosos. O orgulho de vocês é imenso. E eu estou sempre à disposição, a minha agenda é mega corrida, mas se tiver outra entrevista, pode chamar que eu marco, tá? Esse momento. Então, obrigada a vocês que assistiram. E até mais. Tchau, tchau, pessoal.